Capítulo 12. O pedalinho avançava, barulhento. Pai e filho pedalavam com força, riam alto, alimentando os gansos com nacos de pão e molhando as mãos na água para sentir a temperatura. Theo assistia a tudo. Pouco antes do amanhecer, tinha ido ao chalé. Na bochecha direita, uma mancha roxa surgia junto ao lábio superior inchado. Ele pressionou ali cubos de gelo conseguidos na cozinha. Tomou analgésico e passou pomada para aliviar a dor. Então voltou ao banquinho de metal com o livro de Clarice Lispector. O volume jazia fechado sobre o colo. Quanto tempo demoraria para sentir falta de Breno? A investigação levaria a polícia a Clarice? Pouco antes de se revoltar e invadir o quarto do casal, Breno havia dito que ninguém o tinha visto chegar, mas alguém o tinha visto sair de casa, tomar o ônibus para Teresópolis. Esses problemas escapavam ao seu controle e, por isso, Theo estava impaciente. Não queria pensar neles. Abriu o livro de Lispector nas últimas páginas. O conto se chamava Perdoando Deus. A autora tratava da desagregação da personagem frente à brutalidade da natureza, metáfora de Deus, retratada num rato ruivo morto. O estado de espírito inicial da personagem se assemelhava ao dele ao conhecer Clarice, alma leve e despreocupada, ternura e afeto inéditos. A rebeldia também era a mesma. No conto, a narradora personagem se revoltava contra Deus, que lhe colocava um rato morto no caminho. Na vida, ele entendia o significado daquilo. Não tinha sido responsável pela morte de Breno. Uma força maior havia colocado o ex de Clarice em seu caminho. Era um obstáculo a ser vencido, uma peça a ser eliminada. Não havia com o que se incomodar. Concluiu que a desordem íntima que o perturbava não era movida pelas causas, mas pelas consequências. Seu tecido de sentimentos estava esgarçado. O que Clarice pensaria dele quando soubesse? Theo foi para o quarto por volta do meio-dia. Ela já havia acordado. O que aconteceu com sua cara? Perguntou ao ser desamordaçada. Me machuquei enquanto caminhava hoje de manhã. Você estava dormindo. É o que faço a maior parte do tempo. Ele ligou o notebook dela e pediu desculpas por ter perdido a hora do café da manhã. Estranhou a passividade com que Clarice aceitou a desculpa do machucado. Teria acreditado nele? Percorreu o quarto com os olhos. Tudo estava como antes, ou parecia estar. Preciso de uma data, ela disse. Levou as mãos aos cabelos e os sacudiu num movimento bonito. Uma data? Até quando vai durar isso? Não sei, Clarice. O Natal está chegando. Ela espremeu os olhos. Minha mãe vai estranhar se eu não aparecer. Não me peça uma data. Preciso estar em casa para a ceia. O Natal é só daqui a 2 semanas. 2 semanas, então. Você tinha dito que talvez não voltasse para o Natal. Ela se esgueirou para perto dele e o abraçou. Os seios sob a blusa roçaram sua camisa.
Por favor, ela pediu. Subiu na cama, passou por trás dele, mas massageando seus ombros. Seu perfume era delicioso. Ele quase conseguia esquecer o que ela havia feito. Caramba, Theo, você está tenso, disse, sem parar os movimentos nos nós do pescoço, agora circulares. Meu eu também era assim. Não conseguia relaxar. Sem perceber, ele retesou os ombros. Pensei no que você me contou e acho que está certo. Ela disse: meu relacionamento com o Breno acabou. Não gosto mais dele. Só tenho medo de virar a página. Fico feliz que tenha concluído isso. Acho que ele me traía, ela disse. Me traía com as aluninhas de violino dele. Se nosso relacionamento valesse alguma coisa, ele teria vindo atrás de mim, mas ele não veio, não é? Não veio. Clarice o encarou com uma distância de centímetros. Havia um sorriso no canto de sua boca. Ele teve certeza de que ela sabia. Sabia e jogava com ele. Desafiava sua sanidade. Preciso sair, ele disse. O que houve? Theo vestiu algemas e mordaça em Clarice. Sentia cãibra nas pernas. Bateu à porta, dizendo que iria à cidade, mas não demoraria. Ele não queria sair. Era sexta-feira e estava cansado. A voz de Clarice o sufocava. O hotel o sufocava. A fila de casais para entrar nos pedalinhos o sufocava. O passeio ao centro era a válvula de escape. Aproveitou para almoçar e fazer compras. Numa lanchonete, pediu suco de laranja, enquanto assistia ao noticiário da tarde. Não havia nada sobre o desaparecimento de Breno, o que o acalmou. Clarice estava presa à cama e jamais conseguiria chegar à porta sem abrir as algemas. Breno estava no fundo do lago e não parecia vir de família influente. Quando o desaparecimento fosse registrado, seria arquivado antes mesmo que voltassem para casa. Sentou próximo a um jardim colorido e fechou os olhos. Precisava falar com alguém que não fosse Clarice. Ligou para a mãe. Peraí, filho, tô terminando de contar uma receita. Ela disse. Ao fundo, uma voz de homem continuava. Pronto, como você está, meu filho? Bem, e você? Chegou o resultado da necrópsia do Sansão. Encontraram resíduos do meu remédio no estômago dele. O Sansão morreu por excesso do meu tranquilizante. Então, ele disse, sentindo-se péssimo, puxa, não fica mal por isso. Você não tinha como saber que eu comeria sua caixa de remédios? Você não está entendendo. O Sansão não comeu minha caixa de remédios. Alguém fez isso com ele. Como é? Alguém deu o tranquilizante a Sansão. Ele não comeu a caixa nenhuma. Quem faria algo assim? Eu só consigo pensar numa pessoa. Theo queria desligar o telefone. Resistiu. Pressionou o receptor contra o ouvido. A Clarice, meu filho. Ela foi a única desconhecida que esteve aqui em casa. A Clarice? Ela não seria capaz. Também acho monstruoso, mas não tem outra opção. Patrícia devia ter
refletido bastante sobre o assunto nos últimos dias. A Marli talvez, ele disse. A Marli? Acha que ela faria uma coisa dessas com o Sansão? Ela sabe quanto eu amava aquele cachorro. Ela tem a chave do nosso apartamento e sabe que você tem o remédio. Mas por que ela faria isso? A Clarice também não tinha motivos. Eu fiquei ao lado dela o tempo todo. Não sei o que pensar. Naquele instante, Theo entendeu que a mãe suspeitava dele, mas ela era dependente de seus cuidados. Sugava suas energias e não podia acusá-lo impunemente. Não foi a Clarice, tenho certeza, ele disse. Quando vocês voltarem, quero conversar com essa menina. Sou muito sensitiva. Vocês sabem. Quero ver a índole dela. Desde que Marli havia dito para Patrícia que ela era uma pessoa especial, a mãe usava este argumento para justificar suas impressões disparatadas. Não quero que você confronte a Clarice. Eu jamais faria isso. Não sou indelicada, mas talvez esta menina não esteja fazendo bem a você. Ela me faz bem, mãe. Lembra aquele pesadelo que tive pouco antes de você viajar? A voz de Patrícia fraquejou. Tive de novo 3 vezes nesta semana o mesmo pesadelo. É apenas imaginação. Estou assustada, Theo. Alguém envenenou o Sansão e, nestes pesadelos, você também morre envenenado, meu filho. É horrível. Ele se despediu numa chateação fingida. Aquela conversa o tinha deixado ainda pior. Não era culpa da voz de Clarice, tampouco do chalé. Era o mundo que o sufocava. À noite, Theo dormiu profundamente. Acordou cedo e bem disposto. Antes do café, conversou com os anões da recepção. Ninguém parecia ter visto ou ouvido nada na madrugada anterior. Caminhou ao redor do lago. O negrume das águas atraía seus olhos para a superfície. Esperava algo emergir subitamente. Um antebraço, um fígado, nada apareceu. Levou o café da manhã de Clarice ao quarto. Você roncou esta noite, ela disse, mordendo um croissant. Desculpa, não falei brigando. Você parecia mesmo cansado? Sim, eu estava. Ele abriu a mala para arrumar as camisas. Qual é o seu signo, Theo? Não ligo para essas coisas. Qual é o seu signo? Faço aniversário em setembro, dia 22. É virgem, último dia. Mas é virgem. Típico. Típico o quê? Racional, determinado, metódico. É você. Ele não acreditava que a posição dos astros determinasse suas características, mas ficou quieto. Lembrou-se do site em que tinha visto Clarice discutir astrologia e deduziu que ela nutria certa devoção ao tema. A que horas você nasceu? Não lembro. Preciso disso para saber a lua e o ascendente. Qual é o seu signo? Ele devolveu. Não estava com vontade de falar de si mesmo. Áries. Cuspida e escarrada. Como assim? Impulsiva, independente,
sincera até demais, temperamental e também, mas prefiro não entregar meus podres assim de cara, ela disse, com um sorriso generoso. Deixou o notebook de lado. Preciso dormir mais um pouco. Seus roncos eram incrivelmente altos. Ele aproveitou para ler o roteiro dela no notebook. Acompanhou o avanço da história e identificou as mudanças que ela tinha feito. Clarice havia seguido várias de seus conselhos e Theo ficou feliz com isso. Sabia que ela nunca mais conseguiria escrever sem os apontamentos dele. Pouco a pouco, a angústia desaparecia e voltavam a ficar bem. Distraído, ele cantarolou uma canção, batucando os dedos no estrado da cama. Nada como um tempo após contratempo. Theo folheava o álbum de fotos quando Clarice acordou e perguntou o que ele estava fazendo. A reação inicial foi fechar o volume. Ainda não havia mostrado as fotos para ela e não sabia como reagiria. Depois, concluiu que não havia problema em deixar que Clarice as visse. Não eram imagens ofensivas ou indignas. Ao contrário, registravam sentimentos bonitos, como carinho, companheirismo e amor. Minha mãe ia adorar isso aqui, ela disse. Olhava as fotos como se não reconhecesse nas imagens. Ia deixar na mesa de centro na sala, junto ao álbum de casamento dela. O tom de Clarice, ao falar da mãe, era de desprezo. Theo queria entender a relação das duas, mas estes fios de convivência se pareciam emaranhados. Ainda que ele não amasse Patrícia, tinha respeito e cuidado com ela. Às vezes, pensava na manhã em que sentiria os lábios, a pele gélida da mãe ao dar o beijo de bom dia e nutria que ela estava morta. Não haveria nada ali além do corpo flácido e maltratado que o tinha posto no mundo. Ele imaginava o que iria sentir e também o que deveria sentir. Deveria chorar e deixar que as pessoas o vissem indefeso, mas, no fundo, numa parte obscura de si mesmo, ele sabia que não faria muita diferença. Sentiria a falta do dinheiro fácil que recebia a cada mês. Da omelete de queijo que a mãe preparava em jantares improvisados, e só omelete e dinheiro. O elo entre eles se resume a isso. Mas havia alguns problemas? Sem dúvida, a convivência dele com Patrícia era melhor do que a de Clarice com Helena. Você gosta de sua mãe, Clarice? Por que está perguntando? Ela deixou o álbum de lado. O jeito que você fala dela. Eu e minha mãe fomos muito próximas. O tempo separou a gente. O tempo? O tempo. Os códigos. A mensalidade, ela disse. Passeava os dedos pelas casinhas, pelas capinhas plásticas de álbum, tentando disfarçar o incômodo. Minha mãe nasceu no subúrbio com a mente fechada. Acha que quem é escritor é vagabundo, que quem fuma maconha é criminoso, que quem ama pessoas do mesmo sexo é doente.
coisas de que eu discordo. Theo pensou que aquela era uma oportunidade para falar sobre Laura, mas não sabia como abordar o assunto. E então vocês se afastaram? Ela finge cuidar de mim. Eu finjo precisar dela. Ela se sente culpada. Sei disso. Culpada de quê? Foi ela que desistiu de mim, Clarice disse. E a frase saiu carregada de dor. Ela viu que eu não me encaixaria na forma de filha perfeita com emprego público e filhos no berçário. Daí desistiu, me soltou no mundo. Theo havia ficado receoso com a promessa feita a Helena de pedir que Clarice retornasse à ligação. Agora, soube que ela não estranharia se a filha continuasse ausente nos próximos dias. Temia principalmente que, numa conversa, Helena mencionasse o desaparecimento de Breno. Clarice continuou. Sei que não é culpa dela. Sou uma pessoa do mundo. Ascendente em Sagitário. Não adianta tentar me controlar. Não tenho dono, sabe? Eu nunca vou ter. Theo sorriu, mas ficou com a impressão de que ela tinha insinuado alguma coisa para ele. Aquela atitude acionou uma cadeia de pensamentos bons e ruins e o levou a uma verdade cáustica. Ele jamais poderia deixar Clarice partir.